Glória a Deus, meus irmãos, aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus sejam muito bem-vindos em mais um devocional diário. O Senhor tem nos reunido todas as manhãs para compartilhar da sua palavra. Sejam bem-vindos para você que está aqui comigo pela manhã. Bom dia, boa tarde para você que está assistindo ou ouvindo esse devocional durante o dia, ou boa noite também para você que está chegando no final de um dia de trabalho, chegando na sua casa. Deus trouxe você aqui porque deseja falar ao seu coração através dessa palavra. Não sei como está o seu dia, não sei como está a sua semana, mas eu sei que há um Deus que governa sobre a sua vida e sobre todas as circunstâncias que te cercam. Ele trouxe você aqui para te lembrar que Ele é o dono da sua vida. Ele tem governo, Ele tem poder sobre o mar, Ele tem poder sobre a tempestade, Ele tem poder sobre o vento, Ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre tudo, sobre todos. E esse Todo-Poderoso te ama. E Ele manda eu dizer para você que você é muito amado, que Ele tem planos bons para você e Ele está preparando uma maneira de te surpreender. E eu vou começar antes de falar aquilo que Deus mandou eu dizer e te ensinar na Bíblia. Eu quero orar pela sua vida. Quero pedir que, se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, porque todos os dias eu oro pelos inscritos. E também já quero te dizer que, se você tem um pedido de oração, coloque aqui, porque antes de a gente começar o nosso devocional, eu sempre tiro um tempo para orar por cada um dos pedidos de vocês. Coloque seus pedidos de oração aqui embaixo. E se você tem testemunhos para contar, envia para mim. Escreve nos comentários ou veja aqui o meu Instagram, conta o seu testemunho, me marca que eu vou sempre compartilhar a sua história. Eu vou orar por você agora. Pai, eu oro nessa hora pelo meu irmão, a minha irmã que está ouvindo essa palavra. Eu peço que o Senhor não apenas fale conosco através da sua palavra, mas que o Senhor se levante em nosso favor. Eu declaro que esse dia que nós estamos iniciando juntos aqui será um dia onde o Senhor nos dará vitória completa sobre os nossos inimigos. Senhor, eu declaro em o nome de Jesus que confiamos, descansamos na certeza de que o Senhor nos ama, de que o Senhor está no controle das nossas vidas, de que nós não estamos sozinhos, que o Senhor pode e deseja nos abençoar. O Senhor pode e deseja acalmar as ondas e aquietar o vento que nos cerca. Senhor, eu te peço, muda a realidade desse homem e dessa mulher. Coloca a sua mão em cada área tempestuosa. Senhor, eu te peço, remove o medo, remove a dúvida, remove a ansiedade do coração dos meus irmãos. E que, através da palavra que iremos compartilhar hoje, o Senhor possa nos dar direção, certeza de fé. Que o Senhor possa nos dar instrução para que possamos agir e reagir da maneira certa. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Aleluia! Queria que você já clicasse aqui no botão gostei do vídeo, porque quando você clica no botão gostei do vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é relevante para você. E ele vai começar a fazer com que mais pessoas também possam ter acesso àquilo que você está tendo. Hoje eu quero compartilhar uma história muito conhecida. Ouso dizer que talvez seja uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia, que é a história de Davi e de Golias. Sem dúvidas, você já ouviu a história de Davi que derrota o gigante, mas hoje eu quero abordar essa história de uma maneira diferente, porque eu quero te mostrar que Jesus é o nosso representante. Nesses últimos dias de devocional, o meu desejo está sendo trazer uma história bíblica e mostrar Jesus por detrás dessa história. Se você está sendo abençoado, eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários que tem sido abençoado.
Se você tem um testemunho, compartilha comigo o seu testemunho também. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse em 1 Samuel 17, no versículo 50. Abra lá, por favor. 1 Samuel 17, no verso 50. É o texto que iremos ler. A palavra de Deus diz assim: Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, e não havia espada na mão de Davi. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Veja só, um jovem guerreiro derrota um poderoso gigante. Um pastor de ovelhas. Ele era um jovem pastor que era guerreiro. A história diz que ele já tinha derrotado leão, urso, para proteger as suas ovelhas. Mas Davi não era um grande guerreiro, ele não era um grande matador de gigantes. Na verdade, a gente vai ver que Davi mostra o poder da coragem contra a força, contra o preparo. A gente vê nessa história a fé contra a opressão do inimigo. Mas, além de uma história poderosa de superação, a história de Davi e Golias esconde um retrato profundo de Jesus. E nos mostra que, na verdade, Deus levantou Jesus para derrotar os gigantes que se levantam contra nós. Normalmente, quando as pessoas falam da história de Davi e Golias, elas colocam elas mesmas como Davi. E Satanás como o gigante. E não é errado. Você é um Davi. E Deus deseja que você se levante para derrotar e derrubar todos os gigantes que se levantam no seu caminho. Você pode dizer amém? Mas você já parou para pensar que, na verdade, essa história não é sobre nós, é sobre Jesus? Jesus é o nosso Davi. Jesus é aquele que derrotou Satanás por nós. Jesus é o nosso representante. E quando Jesus vence, todos vencem. Então essa história aponta diretamente para Jesus, que é o filho de Davi, que enfrentou o verdadeiro gigante, que é Satanás, que é o pecado, a morte, o inferno, e venceu a todos. Todos. Diga assim comigo, ele é o vencedor. Vitorioso és, na tempestade estás. Veja, deixa eu narrar essa história, porque normalmente nós não escutamos a história de Davi e Golias do jeito que eu estou te contando. Mas a Bíblia fala que existia um gigante que estava ali. E em 1 Samuel 17, onde conta a história, no versículo 11, a Bíblia diz assim, ó: Então, ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Veja, ninguém do exército de Israel tinha coragem para enfrentar Golias. Ele era um gigante temido e poderoso. Mas Deus não deixa o povo sem resposta. Ele levanta um representante, improvável, mas cheio do Espírito Santo, confiante no poder de Deus. Da mesma maneira, era a nossa vida. Eu sei, a gente gosta de dizer que nós somos o Davi, mas eu vou te falar, a gente está mais para Saul. A gente é, na verdade, o povo de Israel, que diante de Golias tremeu, ficou morrendo de medo. Esses somos nós. Às vezes a gente está passando por tantas coisas na vida que a gente fica paralisado. Você já teve a sensação de que os gigantes que muitas vezes se colocam no seu caminho te fazem paralisar? Às vezes o pecado nos paralisa. Às vezes vem a morte e nos paralisa. Às vezes existem tempestades que fazem a gente travar. Nem sempre a vida é tão simples. A verdade é que na maioria das vezes a vida não é nada simples. Mas o bom é que o Senhor sempre se levanta e envia
Jesus. Jesus veio como o nosso Davi, que lutou por nós, que venceu por nós. E isso nos faz entender que Deus tem sempre uma saída. Deus tem sempre a palavra final. Depois de 40 dias que Golias estava ali afrontando o povo, ninguém mais acreditava, ninguém mais tinha esperança. E às vezes é assim. Existem certos gigantes que se levantam nas nossas vidas que a gente acaba desesperando da vida. A gente acaba desacreditando do futuro. É verdade ou não? Nós entramos em um lugar de paralisia que muitas vezes a gente não sabe para onde correr. Mas Deus tem um representante. Jesus é aquele que se levanta para lutar por nós. A batalha, quem luta é Ele, mas a vitória é nossa. Porque na verdade, quando Davi derrota Golias, toda a nação de Israel vence os filisteus. Golias, quando afronta a nação de Israel, ele diz: levantem um homem para lutar contra mim. E será que aquele que vencer trará vitória para todo o povo? Jesus é aquele que venceu e deu vitória a todos nós. Eu vou te falar, Jesus é o vencedor. Quando você estiver diante dos seus inimigos, quando você estiver diante dos seus gigantes, lembre-se, Jesus é aquele que luta por você. Jesus é aquele que guerreia por você. Jesus é aquele que não deixa você sozinho contra os seus inimigos. Só que tem uma segunda coisa no texto que eu acho incrível. No versículo 40 de 1 Samuel 17, a Bíblia diz assim, ó: tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e pô-las no alforje de pastor que trazia. É. Jesus não derrubou o gigante com as armas do gigante. Jesus não usou espada nem armadura para derrotar Golias. Ele confiou em Deus e usou aquilo que ele tinha. Davi, como pastor de ovelhas, gostava de ficar brincando de tiro-alvo. Deus gosta de pegar coisas frágeis aos olhos humanos e transformar em ferramentas poderosas da sua graça para manifestar o seu poder. Da mesma maneira, a cruz. Quem ousaria acreditar que a cruz, que a morte, que o negar a si mesmo seria tão poderoso? Jesus não veio montado em um cavalo branco, como um cavaleiro poderoso. Não, ele veio num jumentinho, com mansidão, obediência e amor. Foi isso que derrotou o inferno. Foi isso que venceu a morte. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Presta muita atenção no que eu vou te dizer. Muitas vezes, nós estamos esperando que Deus se levante por meios e métodos extraordinários e nem sempre é assim. Seja sensível, porque às vezes a arma que você precisa para vencer os seus inimigos é algo que já está na tua mão, mas que você não percebeu. Jesus é aquele que se revela, se levanta por nós e gosta de vencer com armas improváveis. Deus é o Deus dos improváveis. Eita, eita. Ele é o Deus dos improváveis. A vitória não vem da força, gente. A vitória não vem da nossa capacidade. A vitória não vem daquilo que nós sabemos, daquilo que nós somos. Não, não, não. Não. A vitória vem pelo poder de Deus. A vitória vem por meios e por caminhos que muitas vezes a gente diz assim: meu Deus do céu, nunca imaginei isso. E foi assim que Davi derrotou Golias. Só que Davi é Jesus. E quando Jesus vence, todos nós vencemos. O versículo 52 diz assim, ó:
1 Samuel 17. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram, gritaram e perseguiram os filisteus. Olha só, agora o povo ficou corajoso. Por que o povo ficou corajoso? Porque Davi derrotou Golias. Ninguém mais precisava vencer aquele gigante, porque Davi já tinha vencido. A vitória de Cristo na cruz se tornou a nossa vitória. Quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos. Quando ele venceu, nós vencemos. Jesus se fez homem para que eu e você fôssemos feitos filhos de Deus. Ele se fez pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Ele levou a coroa de espinhos para que eu e você pudéssemos receber a coroa de glória. A gente precisa aprender a desfrutar da vitória de Cristo. Muitas vezes a gente fica lutando para vencer algo que Cristo já venceu. Muitas vezes nós temos dificuldade de descansar, sabendo que Jesus está lutando as nossas guerras. Vivemos ansiosos, nos tornamos tão preocupados, ficamos angustiados o tempo todo, preocupados com o amanhã. Mas nessa manhã, ou nessa tarde, à noite, eu não sei que horas que você está ouvindo essa palavra, você precisa entender, Davi enfrentou Golias em nome do povo, Jesus enfrentou o pecado e a morte em nosso lugar. Todo inimigo caiu, a vergonha foi removida. Eu e você fazemos parte de um povo vencedor e vitorioso. A vitória do teu representante é a tua vitória. A vitória de Cristo é a sua vitória. Quando Cristo venceu, você venceu. Pastor, mas eu não estou vendo isso. Você não sabe, pastor, pelo que eu estou passando. Você não sabe como está sendo difícil os meus dias. Ah, meu irmão, minha irmã, eu não sei mesmo. Eu não sei. Você também não sabe como estão sendo os meus dias. Mas de uma coisa eu sei. Eu tenho um representante. O nome dele é Jesus Cristo. E nele eu escolho crer. Eu nunca vi, meu irmão, minha irmã, ninguém que confiou no Senhor Jesus que foi decepcionado. Eu não vou ser o primeiro e nem você. Em nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários assim, ó. Quando Jesus venceu, eu venci. Você crê nisso? Escreve nos comentários. Quando Jesus venceu, eu venci. Aleluia! Aleluia! Vamos orar? Feche os seus olhos nessa hora. Fala assim comigo, Senhor Jesus. O Senhor é o meu Davi. O Senhor é o rei que se levantou no meu lugar. O Senhor é aquele que enfrentou os meus gigantes. O Senhor é aquele que luta as minhas guerras, as minhas batalhas. Obrigado pela cruz. Obrigado pela vitória. Obrigado por lutar por mim quando eu estava paralisado. Hoje, Senhor, eu não tenho mais medo. Eu vivo com fé, porque o Senhor venceu por mim. Me ensina a confiar no que o Senhor já conquistou. Me ensina a viver como um filho vitorioso. Eu te peço, em seu nome. Amém. Amém. E glória a Deus, meus irmãos. Que o Senhor abençoe seu dia. Se você chegou aqui e você não se inscreveu ou não clicou no gostei do vídeo, faça isso, ativa as notificações. Escreve aqui embaixo, quando Jesus venceu, eu venci. Compartilhe essa palavra com pelo menos 5 pessoas. Posta lá nas suas redes sociais suas anotações diárias.
compartilha para que mais gente seja abençoado junto com você. Amém? Amanhã estaremos juntos, que o Senhor te abençoe poderosamente. Tchau, tchau, fiquem na paz.